Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões do aparelho Realme 7 5G. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então as impressões começaram assim super positivas. Primeiro, né, até antes de ligar o celular, eu achei muito interessante a questão de preço. Eu vou deixar o preço aqui na descrição, ele está com preço promocional, então é o 5G mais barato do mercado, se não falha a memória ele está um 899 nesse período inicial de vendas, então esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, é positivo para quem pensa em top de linha, porque na faixa dos intermediários ainda é muito comum vir o adaptador aqui de tomada, não só o cabinho, e esse cabinho aqui é USB tipo C de um lado e regular do outro, tá? Então esse aqui, claro, é padrão americano que veio para teste, ele veio no padrão certinho brasileiro. Então realmente é bem interessante primeiro ter o cabo no padrão que você pode ligar no computador normal, não precisa de um computador com USB tipo C, e também vir esse adaptador. Ponto negativo, poderia ter um fonezinho de ouvido, não veio, uma pena, mas só de vir o adaptador eu acho que já está bem interessante. Outro ponto interessante, vem com capinha, o que é muito útil hoje em dia, né? Porque hoje em dia você não tem mais essa capinha nos tops de linha, pelo menos. E quando você acaba de comprar o celular, muitas vezes é difícil de você encontrar acessórios para ele, né? Então eu sempre valorizo bastante quando a empresa coloca esse tipo de acessório. Capinha bem honesta, apesar dela ter uma coloração, né, um pouco escura. Principalmente nesse caso do azul, o aparelho ficou bem bonito. Eu achei que ficou bem legal, não estragou ali a experiência, a capinha de jeito nenhum. Vamos tirar a capinha, que tem gente que reclama, que não gosta de ver a capinha, mesmo quando eu estou mostrando a tela. Então vamos tirar aqui para poder mostrar um pouco melhor o celular. Bom, agora falando das impressões iniciais. Esse é o primeiro contato que eu tenho com um aparelho dessa marca. E eu confesso que foi uma impressão bastante positiva. Aqui nós temos o leitor de impressão digital no mesmo esquema da Motorola. É um leitor rápido, é um leitor que ele acaba tendo ali uma função também de ligar e desligar o aparelho, ligar e desligar a tela. Então ele tem ali uma função dupla, então é bem útil também. E eu gostei bastante, eu não tenho nenhum tipo de reclamação com relação a esse tipo de desbloqueio. Eu acho que ele acaba funcionando melhor do que o dedão na tela, você marca menos a tela durante o uso e é mais natural, pelo menos para quem é destro, você já pegar o aparelho na mão, ó, o dedo vai direto aqui, então ficou numa posição interessante. Câmera frontal, também não tenho nenhum problema, está bem posicionada aqui, não rouba muito espaço da tela, então eu achei que não tem nenhum tipo de problema. O material, ele é feito no material mais plástico, mas tem uma aparência muito bonita. Aqui na parte traseira nós temos uma câmera quádrupla, com a principal com 48 megapixels, tá? Estou começando a brincar com as câmeras, começando a brincar com essas coisas um pouquinho mais no detalhe. O que eu posso mostrar para vocês é que nós temos aqui o modo HDR, nós temos aqui a gravação de vídeo também. Vamos entrar até aqui um pouquinho no menu. Você pode usar o botão de volume como obturador, você tem aqui as marcas de localização, o som do obturador que eu gosto de tirar, e aqui a resolução do vídeo. Nós temos vídeo em 4K nesse aparelho, tá? Ele fala, né, que tem um alto consumo de energia e a lente ultra angular não é compatível, mas é legal porque ele grava em 4K, aí ele não mostra FPS, deve ser 30 FPS. Aqui em 1080 você tem 30/60, tá? Então uma câmera bem honesta para quem quer gravar vídeo. Ainda tem um modo compatibilidade ou um modo eficiência, então outro ponto positivo aqui. Então assim, eu achei que tem boas possibilidades de uso. Aqui nós temos como utilizar uma série de filtros, ó, a cor da mesa branca aqui vai mudando, então você tem como utilizar uma série de filtros diferentes. Aqui nós temos a câmera frontal do aparelho, ali o antigo escritório que não existe mais, tá? E aqui dá para ver um pouquinho melhor os filtros
atuando, mudando a coloração, ó, da imagem. Então, bem interessante, bem útil. Dá para dar um estilo aí diferente para suas filmagens. Seguindo aqui, ó, nós temos um timer, nós temos um acesso rápido aos ajustes e ainda nós temos como mudar a proporção aqui, o tamanho da tela que você vai fotografar, que é bem interessante. Ainda tem um modo embelezamento. Aqui nós temos o modo retrato, que ele dá aquela embaçadinha ali na parte traseira na foto. Tá? Nós temos a foto em 48 megapixels, que aí você consegue uma foto super detalhada, você consegue tirar uma foto mais rica ali em detalhes, vamos dar tudo permitir aqui. E aqui, ó, você consegue fazer uma boa ampliação e ainda ter uma imagem bem bonita, tá? Então, uma câmera bem interessante. Aqui, no mais, nós temos o modo filme, o Google Lens, e ainda intervalo de tempo, digitalização de texto e algumas outras coisas interessantes, né? O modo Pro é muito interessante também, e a panorâmica. Entrando aqui no modo filme, olha que interessante, você tem aqui uma série de detalhes. A câmera vira uma câmera manual para gravação de vídeo, olha que interessante, tá? Então você tem uma série de recursos aqui e ainda pode trocar de lente para uma ultra angular, né? Aí você tem um pouco mais de espaço, ou vai na lente principal, que é um pouco mais fechadinha, tá? Então, bem legal, bem interessante mesmo, ó, e você tem acesso a todas essas funções para gravar o melhor vídeo. Vamos sair daqui agora. Então, eu acho que essa é uma pincelada geral na câmera. O software eu achei bastante liso, assim, não tenho nenhuma reclamação, nem sei, vou dar uma olhada aqui no grid, como é que ele ficou, mas o fato, assim, de uma maneira bem rápida, o que tem de interessante nesse aparelho para game? Ele não vai rodar o grid com a fumacinha, com detrito na pista, tá? Não vai chegar neste nível de detalhe. Ele vai ter um nível de detalhe um pouco mais menos detalhado, vamos dizer assim, tá? Só que o que acontece? O que eu achei legal? Ele roda, gente, ele roda direitinho, ele roda sem engasgos, ele carrega num tempo bem honesto os jogos. Então, assim, que eu falei, né? Tem uma câmera interessante, claro, estamos falando de um intermediário, então a câmera é boa, não é fantástica, não tem um zoom gigante, não tem uma macro super, então isso é bom alinhar bastante as expectativas, né? Um intermediário, ele hoje ainda podemos dizer que ele tem excelentes câmeras. A maior parte dos intermediários, série A da Samsung, o mesmo Motorola, nós temos ali realmente uma qualidade excelente de captação de imagens, de vídeo ou fotos, mas não vai chegar num iPhone 12 Pro Max, não vai chegar em um celular da Samsung, um S21 Ultra ou um Note 20 Ultra, mas mesmo assim será um desempenho bem interessante. Não dá para dizer que vai ser um desempenho ruim, não, tá, gente? Hoje em dia, para você ter uma câmera ruim, acho que você tem que ir muito no início da tabela. Acho que você tem que estar num aparelho bem de entrada mesmo para você ter um desempenho ruim. Aqui, por que eu gosto de colocar esse tipo de jogo? Porque é aquela história que eu sempre comento, se roda um jogo pesado, dá para você jogar com ele, o resto, o trabalho do dia a dia de um smartphone, ele vai fazer com o pé nas costas. Eu acho que deu para ver também que a câmera frontal estava muito boa, a câmera frontal tem um desempenho super legal, sem nenhuma reclamação, sabe? Aqui, ó, dá pra ver que ele não tem nenhum tipo de engasgo, ele vai lisinho, ó, ele vai tranquilo. E aí vamos pegar uma terrinha aqui no final para mostrar para vocês que não vamos ter detritos na pista, né? Olha, aqui você pode passar à vontade, que não sobe poeira, não sobe grama, não sobe nada, né?
Ó, não tem pedaço de carro, vamos pegar aqui a terrinha, ó, nada, nem marca de pneu. Então você vai ter um desempenho, obviamente, um pouco mais simples, mas ainda assim o aparelho ele é bem fluido. Eu não tenho nenhuma reclamação quanto ao desempenho dele ali, a velocidade principalmente, né, porque a tela é uma tela de 120 Hz, então é uma tela bastante fluida. Mostrando aqui para vocês, ó, não sei se vai ficar claro, olha, ela desliza muito bem, então você tem ali, ó, uma velocidade muito legal na tela, e isso dá uma sensação de fluidez muito grande no aparelho. Então tudo parece super rápido quando você tem uma tela assim. Então encontrar em um intermediário uma câmera quádrupla com um desempenho honesto, né? Eu mostrei para vocês ali, dei uma brincadinha, tem recursos interessantes, tá? Claro, não vai tirar uma foto noturna igual a um iPhone 12 Pro Max ou um S21 Ultra. Não é a intenção do aparelho, tá? Ele é um intermediário para intermediário premium. Mas ainda assim, dá até para considerar premium, porque ele vem completinho na caixa, ele tem a compatibilidade com a rede 5G, então você compra um aparelho desse, você já fica preparado aí para quando nós tivermos a rede 5G de fato, já navega nessa 5G aí com aproveitamento de espectro que nós temos hoje. Então assim, é um aparelho que você vai passar bem. Tem a entradinha para fone de ouvido, USB tipo C, graças a Deus que é padrão hoje, o falante apenas na parte inferior, como é de se esperar em um aparelho dessa faixa de preço e desse pedaço da tabela, vamos dizer assim. Então, de forma geral, ó, bordas bem estreitas, tem uma boa pegada, tem o desbloqueio pela digital aqui na lateral que funciona muito direitinho, tem boas câmeras, entregam um desempenho honesto e tirando, né, claro, você não vai ter os gráficos que você tem no 12 Pro Max ou no S21 Ultra, no Note 20 Ultra, mas você consegue rodar muitos jogos legais sem nenhum engasgo. Então, no final das contas, é um aparelho bem equilibrado, um aparelho que entrega um desempenho acima do que eu imaginava e por um preço legal, né? Um preço bem mais interessante. E ainda, 2 pontos que vale a pena ressaltar: bateria de 5.000 mAh e um carregador de 30 watts. Então é um conjunto bem interessante, é um conjunto bem forte, 128 de memória interna com 8 de RAM. Então assim, é um intermediário que ele é bem semelhante, se for comparar, com um top de linha do ano passado ou de um ano e meio atrás, mas eu acho que dá até para chegar no ano passado. Então, bem interessante ver os intermediários crescendo tanto, ainda mais quando os preços estão cada vez mais proibitivos, né? Que você pagar um top de linha entre 8 e 10 mil reais é um absurdo, seja qual marca for, né? Seja Apple ou Samsung, você vai pagar nessa faixa. Então, qualquer coisa que entregue tantas funcionalidades interessantes por uma fração do preço, eu acho que deve ser considerado aquela história, né? Nem todo mundo precisa de um aparelho à prova d'água, ainda mais com pandemia que todo mundo está ficando em casa, nem todo mundo precisa de um aparelho que carregue por indução. Então, o que falta nesse aparelho é o que nem todo mundo está precisando neste momento. Então, eu acho que vale a pena a gente sempre considerar, a partir, né, deste momento aí de pandemia, de crise financeira tão grande, considerar aparelhos com um custo-benefício interessante. Mesmo que eles sejam um pouco mais simples, eles vão entregar a maior parte das coisas que são interessantes, né? Uma tela rápida, 8 de RAM não é pouco, 128 de memória interna, mas ainda com a possibilidade de usar um cartãozinho de memória aqui na gavetinha. Então, no final das contas, você tem um conjunto muito forte, muito interessante por um preço bem legal, né? Um preço atraente. Então, eu acho que em momentos de crise a gente tem que começar a considerar aparelhos diferentes para poder se manter atualizado, né, com aparelhos com bons recursos e ao mesmo tempo com preço justo. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui é o Realme 7 5G, um aparelho bem interessante, com um conjunto muito bom e que pode ser uma alternativa legal aí para as próximas compras.
Vou colocar agora ele no teste mais a fundo, vou brincar bastante com ele, vou testar todos os jogos, todas as funções que eu puder nele no período que ele vai ficar aqui em casa, para poder contar a história aí para vocês de uso desse aparelho. O que eu posso dizer de início é que a bateria realmente tem uma durabilidade bem interessante, ela passa com folga para o segundo dia, tá? Ela dura bem mesmo. O aparelho não aquece tanto, eu coloquei aqui, mesmo na gravação desse vídeo, o grid, depois entre aquela tomada e essa aqui de volta para a mesa, eu terminei a volta da corrida ali e não senti nenhum aquecimento absurdo, aquece menos, ainda mais quem está acostumado com a linha Exynos e o S21 Ultra, isso aqui não esquenta nada, né? Então isso com certeza aumenta a durabilidade do aparelho, também o prazer ali de usar é outro, né? Quando ele não está passando toda a caloria para a tua mão. Então é um aparelho bem interessante para quem está buscando gastar menos, quem quer um celular novo, quer experimentar uma marca nova e quer gastar um pouco menos. Claro, ainda precisamos ficar aí atentos à questão de garantia, como é que vai funcionar a assistência técnica aqui no Brasil, tal. São coisas que eu vou buscando essas informações para trazer para vocês. Mas, de qualquer maneira, é bem interessante nós termos opções diferentes. Esse é o ponto que eu gosto sempre de bater. Tem gente que ama a Apple, tem gente que ama a Samsung, ama a Motorola. Eu gosto de tecnologia. Então, para mim, ter opções diferentes, ter marcas diferentes chegando ao Brasil é sempre muito bom, ainda mais no momento que perdemos a LG, não era a minha marca favorita, mas o fato é que saiu uma das grandes, né? Então é bom ver Xiaomi, é bom ver Realme, é bom ver outras marcas chegando ao Brasil para nós termos outras opções com preços melhores, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.